Bem-vindos ao Tostões e Milhões. Hoje o nosso magazine de economia vai abordar o tema do trabalho precário. Se eu lhe disser que no Reino Unido 8 milhões de empregados trabalham sem rede, ou seja, sem a segurança dada por contratos a tempo inteiro, com total cobertura da segurança social, certamente ficará surpreendido. Este valor representa 1/3 da mão de obra britânica e tende a aumentar nos próximos anos. Na guerra sem tréguas da concorrência europeia, esta situação tem os seus prós e os seus contras. A reportagem é de Tessa Curtis. Outro dia de trabalho começa com o pequeno almoço para Mike Brown, mas de resto não há 2 dias iguais. E isto porque Mike não tem apenas um emprego, quase todos os dias trabalha para uma companhia diferente. Criar uma carteira de trabalho como esta pode bem ser, muito em breve, a forma de muita gente ganhar a vida. Mike era administrador de informática numa companhia de seguros, até que aos 40 anos decidiu tornar-se independente. On the good months, I can earn a lot more money than I ever did as a manager. It's a challenge every day. Each day is different, whether I'm going out marketing, whether I'm going out selling, or whether I'm actually working at a client site. All the days are very different. A recessão acelerou a quebra dos padrões tradicionais de emprego. Daqueles que trabalham, só 2/3 têm empregos permanentes a tempo inteiro. Quando a economia recuperar, tipos menos convencionais de emprego serão um traço característico do novo mercado de trabalho. Pessoas como o Mike já estão a lidar com o que isso significa. Ele e outros autoempregados organizaram este escritório perto de Cambridge. Eles não trabalham juntos, apenas partilham as instalações, conhecidas como Telecabana. E este não é um caso único, mas faz parte de um movimento em crescendo. For these men and women and many others in Britain, a job for life may be a thing of the past as the growing numbers of people out of work change the lives of those still in it. Across Europe, patterns of work are changing, but here in Britain, one effect is that more and more workers are not protected by employment legislation as companies struggle to compete in the recession. So at issue is how to reap the economic benefits of this more flexible workforce without creating a new working underclass. No Reino Unido, estima-se que atualmente haja 1.300.000 pessoas em trabalho temporário ou contratadas a prazo. A este valor, somam-se 3.100.000 pessoas em autoemprego e 3.500.000 a trabalhar em tempo parcial. Ao todo, 8 milhões de trabalhadores. At the present time, we're talking of around 1/3 of the labour force which is in that kind of category after one allows for double counting. Over the next 5 years, I think we're certainly heading for a growth up to around anything between 35 and 37%. Possibly going up to 40% in the longer term, but I think that will depend very much on the economic environment in which we're operating. This is Clyde 2 serving West Central Scotland and beyond. Wherever you are this morning, a very good morning to you. The time's 11 o'clock. Time for the Clyde 2 News, and here's Larry Sullivan. Estaleiros de Kvernan Govan em Glasgow. O uso extensivo de trabalhadores temporários por empresas como esta pode explicar em parte os indicadores recentes de melhoria substancial no emprego. Aqui, os trabalhadores temporários estão frequentemente desempregados entre contratos. De facto, alguns foram readmitidos 6 meses depois do seu último contrato ter terminado. A permanent job is non-existent at the moment. This recession is biting deeply, and there's been too many changes in the work system for employing people now, where they can establish themselves, even stay steady and show what they can do. It's no satisfactory at all, but you
can only accept what they're going to offer you, you know. Hopefully it'll be extended, but you can't bank on anything. Mas a empresa diz que se tornou muito mais competitiva graças à introdução do trabalho temporário. Há 3 anos, perdiam quase 11 milhões de contos, em parte devido a altos custos de mão de obra. Mas este ano, o estaleiro espera dar de novo lucro e está a ganhar novos clientes. We have reduced the number of hours taken to build a ship to half of what they were 3 years ago. In terms of competitiveness, we have gone into the marketplace very seriously in recent years and in the last year and secured contracts equivalent to the value of £380 million. Prior to the innovations of temporary labour and many other manpower concepts we've introduced, we could not have sustained that. We would not have secured the contracts, we would not have been able to maintain the labour force that we currently have. As verdadeiras poupanças advêm do uso de trabalhadores temporários apenas quando necessários. Foram reduzidos para 150 agora, de 500 no verão passado. Como Bobby Gordon explica ao professor Hunter, que está aqui a investigar. That's a tremendous change from 10 years ago. That simply couldn't have happened. Foram criados mais de 200 postos de trabalho permanente, mas tal como noutros sítios, os trabalhadores temporários reduziram a procura de empregos a tempo inteiro. I think there's no doubt that has happened, that some employers, instead of creating permanent jobs of a regular kind, they've found other ways of doing it. And I think that comes very much from the kind of competitive pressures, the cost pressures which they've been under, which have actually made them rethink the way in which they actually use their labour force and the way in which they distribute their labour needs across the different types of employee. Lisa Jackson vai para o trabalho num centro comercial ao pé de Cambridge. Menos proteção no emprego significa para muitos, como Lisa, que a boa vida que sonharam está cada vez mais longe. Lisa trabalha para a Co-op, que emprega cada vez mais trabalhadores em horário parcial ou flexível, de forma a ter as lojas abertas até mais tarde e aos domingos, sem aumento de custos. É uma história que se repete em todo o setor retalhista. According to the union, this store hasn't hired anyone on a permanent full-time basis for about 5 months. And of the 50 people now working on checkout, only 1 works full-time. Instead, new people are being hired on contracts, requiring them to work flexible hours according to demand. Lisa tem 18 anos e quer trabalhar a tempo inteiro. Tudo o que lhe oferecem é uma garantia de 12 horas de trabalho por semana a 800 escudos à hora. O trabalho em horas extra aumenta-lhe muito o ordenado, mas impede-a de procurar outras ocupações. They call it flexi hours, expects you to work when they want you to work. If you don't do what they want you to do, and they say to you, well, I'll just cut your hours back down to your contract hours then, and I'll just be stuck with 12 hours again. O conflito que irrompeu aqui na Timex, em Dundee, com trabalhadores temporários a entrarem de autocarro na empresa, está nas primeiras páginas da imprensa há 3 meses. O quadro de pessoal foi despedido depois de recusar-se a aceitar novas condições de trabalho. Outros, à procura de emprego, aceitaram-nas e tomaram-lhes o lugar. We have millions of people in this country who have no basic employment protection, who have no basic employment and social rights, for instance, the rights to maternity provision or protection against unfair dismissal. And that is concentrated on that section of the workforce that is working part-time or on a casual and temporary basis. Now that does create uncertainty and hardship for a very large section of the workforce. We shouldn't confuse flexible working conditions with low standards of either job satisfaction or pay or conditions. There's no reason why the two should go together. Bargaining individually, having more flexible terms and conditions, ought to match the economy and workers' aspirations much more closely together. So in theory, it ought to give a benefit. Segundo afirma Ernst & Young, os custos do trabalho na Grã-Bretanha estão entre os mais baixos da Europa, em parte devido aos baixos custos sociais das contribuições patronais para seguros e pensões. Mas quanto à produtividade, o Reino Unido não está de todo tão bem.
De facto, entre os países da Comunidade Europeia, só Portugal tem uma produtividade mais baixa. Isto dá que pensar a especialistas de emprego como John Atkinson, do Manpower Service Institute. Ele não acredita que o crescimento do trabalho não regulado vai ajudar o Reino Unido a recuperar o atraso na produtividade. I think that the advanced economies are going to compete on productivity, and having a very high proportion of your workforce in temporary and part-time employment where their training is very low and the investment in them by employers is also very low is not the way to secure high productivity growth. So it can't be the way to secure a very competitive and dynamic economy. A Kvaerner e outras empresas britânicas beneficiaram de mão de obra mais barata, mas continuam preocupadas quanto ao desenvolvimento de conhecimentos específicos de que os operários necessitam. These workers, being trained as welders, are full-time employees of the shipyard, and the company accepts full responsibility to develop their skills. But it doesn't think it should also have to train people who aren't on the staff, who may be working here on contract. And as more and more British workers don't have a traditional relationship with their employer, questions are being asked about who does train them, developing skills in Britain's longer-term economic interest. A Kvaerner recebe algum dinheiro do Estado para treinar trabalhadores temporários, mas não é nada que se possa considerar suficiente. I think the government should be directing energies more to an area where we think is important, which is the training of unemployed people, the training of people that we can recruit on a very quick basis and put them immediately to work in productivity. The welders who need upgrading skills before we can use them in welding, the fabricators who need multi-skilling in order that we can use them as fabricators. Let's spend some time and effort in that area. Para Hillary e John Fisher, basear um programa de treino profissional nas poupanças familiares é uma ideia irrealista. Ambos perderam os seus empregos numa metalúrgica em Bedford no último Natal. Precisam é de garantias. I'd have to be guaranteed something at the end of the day. If I'm going to fund some money, I want to know if I'm guaranteed a job at the end of the day. I don't think I'd want to part with my hard-earned cash and find I'm still in the same position I'm in right now. Tudo isto faz parte do jogo das carreiras. Part-time job. Can I have that money, please? 5,000. Thank you very much. Para John Atkinson é uma ideia bizarra imaginar que toda a gente possa assumir responsabilidades na sua própria formação profissional. 7, 8, 9, 10. Bonus pay, receive £5,000. At the top end of the non-traditional labour market, say among software designers, self-employed software designers, then yes, of course they are. They are well able to support themselves and support their own training and development. But at the bottom end of the non-traditional labour market, somebody working behind the till in a supermarket, then it's quite unrealistic to expect people with that sort of income and with those sort of prospects to be able to afford or to be interested in investing in their own training. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by. It's all É a segurança de um emprego convencional que pessoas como John e Hillary mais desejam. Eles voltaram à sua antiga empresa para usarem alguns meios na procura de um novo posto de trabalho. You're not used to doing. What I'm really after is a job where I'm going to be employed for another 10 years, not for 12 months. I don't need that sort of insecurity. Well, what about if you did several part-time jobs, if you had one with one company and another with another? Well, I've not considered that at all. I'm really looking for full-time employment, not 2 or 3 jobs to make up a man's wage. Mas com tanta gente desempregada ou em trabalho precário, as opções podem não ser muitas. I think the romantic idea that there's somehow a choice between traditional jobs with security and these strange non-standard jobs which seem much more threatening, short-term, less cohesive, I don't think that's the case. We are going to find that jobs are adjusting to changes in competition, changes in the way markets seek business, changes in the way customers signal their preferences. And people are going to find themselves working in
2, 3 or more different jobs during their career. And it's more important to prepare people for that change, to train them for it, to equip them to be able to cope with that, than to offer the prospect that somehow, by a policy decision by government, you can stop that tide of change. My approach would be to say that people have a right to certain basic conditions of employment, not only because that's a matter of social justice, but because it's the way in which economies work most efficiently and most effectively. We cannot write off 40% of the workforce as if they were not making a significant contribution to economic prosperity. If we do write those people off, not only will we have greater inequality and social injustice, but we'll have a lower level of economic prosperity for the economy as a whole, and all of us will pay a very heavy price for that. Telecabanas como esta são um sinal dos tempos e talvez seja demasiado tarde para fazer o relógio andar para trás. Para que a economia beneficie, muito dependerá do nível de apoio e proteção dado àqueles que se veem forçados a adaptar-se às inseguranças do trabalho no Reino Unido nos anos 90. E em Portugal, o que nos dizem os números? Temos quase 350 mil trabalhadores por conta de outrem com contratos não permanentes, o que representa à volta de 8% do emprego total do nosso país. E além disso, há qualquer coisa como o dobro, 700 mil pessoas em profissões liberais. Vamos trocar estes números por miúdos com Agostinho Roseta, um economista, dirigente da UGT. Bem-vindo ao Tostões e Milhões. Boa noite. Boa noite. A tendência, agora que a situação no mercado de emprego é mais difícil no nosso país, é para aumentar o trabalho precário, como vimos aqui nesta peça em relação ao Reino Unido? Aparentemente, as estatísticas podem indicar o contrário, que está a reduzir-se, uma vez que se tem reduzido o número de trabalhadores, a percentagem de trabalhadores por conta de outrem que têm contratos a prazo. Nos últimos anos foi assim? Nos últimos anos. Simplesmente esse mesmo movimento foi acompanhado por um movimento de crescimento dos trabalhadores independentes e dos chamados empresários isolados, que em muitos casos são falsos empresários isolados e falsos trabalhadores independentes. Falsos em que sentido? Falsos no sentido em que normalmente nós pensamos num empresário como alguém que tem a sua empresa, que tem o seu negócio e que assegura a si mesmo o emprego. Ou pensamos num trabalhador independente como uma profissão liberal, um médico, um advogado, um arquiteto, quando estes novos trabalhadores independentes podem ser um servente na construção civil, uma telefonista, um motorista... Que liberalizaram trabalhos tradicionais... Que não liberalizaram, que ao dirigirem-se a uma empresa para obter trabalho, lhes foi dito, só pode passar a porta se, do ponto de vista tributário, isto é, na sua relação com as finanças e com a segurança social, você se assumir como trabalhador independente. E, portanto, não tem nenhuma subordinação à empresa, o que não é verdadeiro. Portanto, nesse sentido, eu justamente juntei estes dois bocados, porque acaba de me dar razão, quer dizer... É já um universo que poderá estar na casa dos 24%, digamos São assim. 1.150.000 entre contratos não permanentes e independentes. Bem entendido, nem todos os independentes são falsos independentes, mas há 1.150.000, é muito. Se pensarmos na totalidade dos trabalhadores por conta de outrem, que são 3.200.000, vemos que é um número bastante elevado. Ora bem, e a tendência é para aumentar ou é para estabilizar? Até agora tem sido para aumentar. O que se tem reduzido lá dos contratos a prazo tem crescido no outro lado, porque há os chamados empreiteiros, as prestações de serviço. Eu costumo ilustrar isto com uma imagem que é das caves. Nós temos o resto de chão, que é o trabalho com um contrato normal, que as pessoas dizem efetivo, teríamos a primeira cave, que é o contrato a prazo, teríamos a primeira subcave, a segunda cave, portanto, que é um trabalho temporário, como são aquelas empresas que estabelecem uma relação triangular, que cedem um trabalhador a uma terceira. Depois temos as prestações de serviço, que são umas empresas que agora surgem, que fazem exatamente o mesmo das primeiras, mas para evitar esse tipo de tributação fiscal e pela segurança social se apresentam de uma outra forma. E depois temos todo esse tipo de outras caves ainda inferiores, que têm como característica, portanto, que as pessoas não estão sujeitas à regulamentação de trabalho, em termos de horários, de salários, de outras condições de trabalho, que não descontam para a segurança social, ou pelo menos não o fazem no regime geral, e, por exemplo, quando caem no desemprego, não têm proteção no desemprego, e, do modo geral, acabam por se traduzir numa degradação dos custos salariais, do lado das empresas, o que vem
criar uma situação de falseamento de regras da concorrência. Isto é, as empresas cumprem as regras, vêem-se em palpos de aranha para conseguir competir com estas outras. Com quem utiliza estes esquemas. Mas diga uma coisa, isto não responde, no fundo, não é uma forma de flexibilizar o fator trabalho e de responder àquelas alegações apresentadas pelo setor patronal de há muitos anos esta parte, de que o nosso mercado de trabalho é excessivamente rígido. Ou seja, isto não é uma forma de adaptar melhor o fator trabalho às necessidades da conjuntura? Eu vou-lhe só dar 2 exemplos. A taxa de movimentação anual em 1992 do pessoal, portanto, os que saem e os que entram, foi de 36,5% para o conjunto da economia.